Quero mais uma vez agradecer a Deus pela oportunidade de participar deste trabalho tão importante que é a Escola Bíblica em Questão. Cumprimentar a todos os nossos irmãos e irmãs que estão conosco participando desta live e agradecer pela oportunidade de compartilhar um pouco da nossa experiência nessa área da educação cristã. Nós estamos atuando como líder do Conselho de Educação das Assembleias de Deus no Brasil, já um bom período, já há cerca de 15 anos, na presidência, e fora a atuação que foi feita antes de assumir a liderança. A educação é, portanto, uma importante ferramenta que a igreja tem a seu dispor para a evangelização. E eu gostaria de começar falando disso, porque no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, o Senhor Jesus Cristo, ele comissionou a igreja para ir e pregar o Evangelho. Porém, na grande comissão, nós temos essa ordenança, mas também nós temos, bem claro, por parte de Cristo, a orientação para ensinar. Ele disse, ide e ensinai todas as nações a guardar o que eu vos tenho ordenado, ou que eu vos tenho dito, ou que eu vos tenho ensinado. E aqui é importante, então, destacar que educação cristã se relaciona a essa ordenança, né? A esse grande mandamento dado pelo Senhor Jesus em Mateus capítulo 28. E aqui destaca-se, então, que educação cristã refere-se à propagação dos ensinos de Cristo. Por exemplo, o Evangelho de Mateus, que foi escrito diretamente aos judeus, ele está fazendo um contraste entre os ensinos antigos e os ensinos dados agora por Cristo. No Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, Cristo faz esse contraste. Ouviste o que foi dito para os antigos, eu, porém, vos digo isso. Então, há um contraste entre a interpretação judaica com a interpretação de Cristo. Um exemplo é o caso do adultério, da imoralidade sexual. Cristo disse, ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. E aí Cristo dá uma interpretação além daquela comum entre os judeus. Os judeus entendiam que o adultério era, então, o coito, a relação carnal pura e simplesmente. Mas Cristo vai dizer que adultério é mais do que isso. O adultério ultrapassa a relação carnal. Cristo disse, se alguém olhar para uma mulher, e aqui nós podemos contextualizar, se alguém olhar para o sexo oposto com um pensamento impuro, já cometeu adultério em seu coração. E ao terminar, então, todos os seus ensinos no Evangelho de Mateus, Cristo diz, ide e ensinai todas as nações, todas as coisas que eu vos tenho ordenado ou mandado. Então, aqui é importante dizer que Jesus não mandou ensinar nem a Torá, nem os profetas, mas mandou ensinar o Evangelho. E é isso que nós chamamos de educação cristã. O ensino dos evangelhos, ou seja, o ensino de Jesus Cristo. E a educação cristã, ela se ampara, então, como livro-texto na Bíblia Sagrada, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus, mas ela também usa os pressupostos da educação secular. A palavra educação, ela vem do latim educare, que quer dizer instruir, quer dizer guiar, quer dizer orientar, e, por sua vez, ela vem também do grego paideia, que é muito utilizado no Novo Testamento,
a expressão paideia também significa isso: instruir, ensinar, orientar, conduzir. E a nossa responsabilidade, então, enquanto cristãos, é ensinar, orientar, instruir, conduzir e guiar o povo de Deus no caminho do qual Cristo Jesus nos ordenou, que é o caminho da salvação por meio do Evangelho. Assim, nós temos, então, na igreja, várias frentes que atuam na área da educação cristã, que envolve, então, essa ordenança de Cristo. Repito, né? Essa ordenança de ir e ensinar. Então, nós temos aqui evangelização de um lado e ensinamento de outro. As duas coisas precisam andar juntas. Eu devo evangelizar e, ao mesmo tempo, ensinar. Por isso, então, disse que a Escola Bíblica Dominical é a maior agência educadora da igreja. A Escola Dominical é a maior agência de educação cristã. Por quê? Porque a Escola Dominical consegue evangelizar enquanto ensina. E a importância da Escola Bíblica Dominical na educação cristã, ela tem um leque muito maior do que as outras partes que compõem a igreja, porque a Escola Dominical tem algumas particularidades das quais eu quero aqui salientar com os irmãos. Por exemplo, o culto de doutrina. O culto de doutrina é uma agência de educação cristã da igreja. Em alguns lugares ele é chamado de culto de estudo bíblico. E esse culto de estudo bíblico, ou culto de doutrina, ou culto de ensino, conforme é utilizado nesse nosso vasto país, ele é de responsabilidade do pastor da igreja. O pastor da igreja é o responsável pelo culto de estudo bíblico. E esse culto de estudo bíblico desempenha papel de agente de educação cristã, porque nesse culto, se ele for de fato organizado de maneira sistemática, o pastor vai apresentar ao longo do ano as doutrinas essenciais do cristianismo para o rebanho que está sob sua responsabilidade. Então, deveria, em tese, estudar-se nos cultos de estudo bíblico as doutrinas cristãs, como cristologia, o estudo de Cristo, escatologia, o estudo das últimas coisas, pneumatologia, o estudo do Espírito Santo, soteriologia, o estudo da salvação, e assim por diante. Podemos aqui enumerar todas as disciplinas da sistemática que tratam de doutrinas. Também o culto de estudo bíblico serve para apresentar pontos essenciais da nossa doutrina, baseado nos ensinos de Cristo. Nós podemos trabalhar, por exemplo, o estudo das parábolas, podemos estudar os milagres operados pelo Senhor Jesus, podemos estudar o Espírito Santo, os dons espirituais, o fruto do Espírito, e assim sucessivamente. Agora, qual é a diferença, então, do culto de estudo bíblico para o culto da Escola Bíblica Dominical? Se a Escola Bíblica Dominical também trabalha de modo sistematizado as doutrinas bíblicas. A grande diferença é de que, no culto de estudo bíblico, a igreja ou o líder da igreja consegue atingir um determinado público. Na maior parte das vezes, ele consegue atingir os adultos e, às vezes, também os jovens. Mas a Escola Bíblica Dominical ela tem um leque maior, porque a Escola Bíblica Dominical consegue alcançar todas as faixas etárias da igreja. A Escola Bíblica Dominical tem um currículo destinado para todas as faixas etárias, que vai desde o berçário até a classe de adultos. Contempla, então, os adolescentes, os primários, os juniores, os juvenis, e também os adolescentes, jovens, idosos. E assim nós temos na Escola Bíblica Dominical um estudo bíblico melhor organizado no que diz respeito às faixas etárias. E
esse currículo da Escola Bíblica Dominical, além dele atingir as faixas etárias de maneira distinta, ele apresenta uma sequência de doutrinas que podem, então, ser utilizadas na formação do caráter do cristão. E isso não acontece nos cultos de estudos bíblicos. Primeiro, porque o culto de estudo bíblico tem um público restrito, praticamente, como já disse, adultos e jovens. Mas a Escola Bíblica Dominical atinge as crianças, os juvenis, os juniores, os pré-adolescentes, etc., como já citado. Um outro aspecto é de que, na Escola Bíblica Dominical, então, o ensino, a educação cristã, ela se preocupa com o desenvolvimento cognitivo de cada aluno. Por isso, em cada faixa etária, haverá uma metodologia própria, uma didática específica, um tema apropriado para aquela faixa etária, que vai atender às necessidades daquele grupo específico de pessoas. Por exemplo, quando se trata na pré-adolescência ou na adolescência, as classes de pré-adolescentes e adolescentes que estão nesse período da puberdade, vários temas ali são tratados, como, por exemplo, a masturbação, temas que tratam sobre a sexualidade, temas que tratam sobre hormônios, tudo com fundamentação bíblica. E isso dificilmente será visto num culto de estudo bíblico à noite na igreja, porque não é esse o propósito, inclusive, do culto de estudo bíblico. Então, a Escola Bíblica Dominical é a maior agência de educação cristã da igreja, porque ela, repito, evangeliza enquanto ensina e consegue atingir todos os segmentos da igreja, todas as faixas etárias. Porém, há outro ponto a ser aqui destacado. Nós estamos com esse tema, né, a importância da educação cristã na vida da igreja. O outro ponto a ser destacado é a capacitação e a formação desses professores. No culto de estudo bíblico, como já dito, a responsabilidade é do pastor da igreja. E, em tese, o pastor da igreja, ele é uma pessoa habilitada, capacitada, vocacionada e chamada para servir a igreja e ensinar a igreja. Aliás, fazendo aqui uma pequena ressalva, esta é uma exigência bíblica. Quando o apóstolo Paulo escreve as suas cartas pastorais a Timóteo e também a Tito, acerca dos requisitos para o ministério, Paulo deixa claro que o ministro deve ser apto para ensinar. Essa é uma responsabilidade do pastor da igreja. É lamentável que nós encontramos no nosso meio eclesiástico algumas pessoas com o título de pastor sem a capacitação para o ensino. Então, significa dizer que esse ministro foi ordenado, separado, consagrado, sem que o requisito bíblico fosse observado. Não se pode conceber um pastor que não saiba ensinar. E não sou eu que estou dizendo isso, não é a minha opinião. É a Bíblia Sagrada que fala assim. É isso que está no texto bíblico das cartas pastorais que já aqui citei. Então, em tese, né, aquelas igrejas que obedecem a orientação bíblica têm pastores que estão habilitados, capacitados para o ensino das Escrituras à igreja. Bem, na Escola Bíblica Dominical, nós vamos ter uma dificuldade, porque há uma gama de faixas etárias, como já dito aqui, e nem sempre a igreja tem professores que estão habilitados para o ensino, para a educação cristã dos seus alunos. E então, nós temos uma certa deficiência, porque, de um lado, eu tenho, por exemplo, pela CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil, um currículo de escola dominical elaborado por profissionais da educação, por pedagogos, por educadores, por pastores, por mestres e doutores em teologia, por especialistas em educação cristã, um currículo que está elaborado no mais alto nível.
a Escola Bíblica Dominical no Brasil tem como referência a CPAD. A CPAD é a editora da Escola Dominical. E isso não é bairrismo, esta é uma realidade, esse é um fato reconhecido nacional e mundialmente, que a CPAD é a editora da Escola Dominical, que tem um material de excelente qualidade. Agora, de que adianta eu ter um material de excelente qualidade, comentado por pessoas habilitadas a essa função, se lá na ponta da linha, na sala de aula, na Escola Bíblica Dominical, eu não tenho um professor habilitado. Eu tenho um professor que toma lição e não segue o plano de aula que ali está estabelecido. Um professor que toma lição e viaja. Ele sai da lição que está ali estipulada, não aborda o tema ali proposto, não alcança os objetivos que foram elaborados para serem perseguidos durante aquela aula, e ele sai fora do contexto. Eu, lamentavelmente, já assisti, infelizmente, aulas das lições bíblicas em que o professor simplesmente não conseguiu explicar a lição. Ele ficou ali batendo numa tecla que não era nem assunto da lição, e o tempo terminou e a lição não foi ministrada. Eu tenho certeza que os irmãos e as irmãs que estão me ouvindo agora podem compartilhar experiências similares. E isso é muito triste, porque há todo um preparo, todo um material disponível, e o professor, que deve ser, então, um instrumento nas mãos de Deus para fazer com que a educação cristã seja efetivada, e, infelizmente, esse elo tão importante nem sempre é a pessoa habilitada na sala de aula. E isso causa um enorme prejuízo, de várias formas. Traz um primeiro prejuízo, que é o prejuízo espiritual. Aquela classe, aquela sala de alunos não será contemplada com o ensino voltado para a sua fase, para o seu desenvolvimento cognitivo das doutrinas bíblicas, porque tem um professor despreparado à frente daquela sala. O outro problema é de que um professor despreparado também vai prejudicar a frequência e a assiduidade de alunos na Escola Bíblica Dominical, porque ninguém gosta de estar numa sala com um professor que não tem nada para acrescentar. E aí isso desestimula os alunos. Os alunos deixam de frequentar esta sala de aula. Os alunos deixam de frequentar a Escola Bíblica Dominical e reclamam, com razão, que não querem ficar ali ouvindo aquilo que não acrescenta, aquilo que não soma. E, em consequência, numa Escola Bíblica Dominical fragilizada, com poucos alunos, a tendência é de que essa Escola Bíblica Dominical acabe se esvaziando e, lamentavelmente, até mesmo sendo anulada, cancelada, como já aconteceu em vários lugares de nossa grande nação. Há, infelizmente, igrejas que não têm mais Escola Bíblica Dominical, por fatores diversos. E, então, eu gostaria de, nesta live, que nós estamos tratando sobre a importância da educação cristã, de conversar com os irmãos, com as irmãs, especialmente aqueles que são líderes nas igrejas, pastores, evangelistas, obreiros em geral, líderes de escola dominical, superintendentes da Escola Bíblica Dominical, para nós somarmos as forças e apresentarmos uma Escola Bíblica Dominical forte, uma Escola Bíblica Dominical eficaz, eficiente, para que nós possamos ser, de fato, então, esse canal da educação cristã na Igreja do Senhor Jesus, ensinando e evangelizando o povo de Deus em suas faixas etárias. A grande responsabilidade, no meu parecer, é do pastor da igreja. O pastor da igreja, ele é o maior incentivador da Escola Bíblica Dominical. O pastor da igreja é o principal responsável pela saúde da escola dominical. A educação cristã é a responsabilidade do pastor da igreja. Uma igreja é o reflexo de seu pastor.
assim como uma sala de aula é o reflexo de seu professor. Então, gostaria de, nesta oportunidade, despertar a nossa liderança a manter nosso entusiasmo e nossa dedicação em prol da educação cristã, em especial na escola bíblica dominical. O pastor, como apoiador, como incentivador, é aquele que frequenta a escola bíblica dominical, é aquele que está lá presente dominicalmente, mesmo que ele não seja o professor daquele domingo, ele está lá com seus alunos, estudando a palavra, ou ele está ministrando a palavra, ou ele está ali participando da sala de aula como ouvinte, como alguém que dá exemplo. Então, isso é de vital importância. O pastor da igreja como maior incentivador, como aquele que frequenta, aquele que é assíduo, aquele que se faz presente. Não apenas isso, é aquele que também motiva a igreja, que faz divulgação do trabalho da Escola Bíblica Dominical, que se esmera em chamar a igreja, a membresia, para ser aluno, para se matricular, para participar da Escola Bíblica Dominical. E com isso, então, o pastor que é incentivador, ele prima e prioriza a escola dominical. Ora, se, por exemplo, o que acontece na maior parte das igrejas, se a escola dominical acontece domingo pela manhã, às 9 horas, ou no outro horário que seja, esse horário não pode ser mexido. O horário da escola bíblica dominical, ele é imexível. Não somente o horário, mas também o local. Ora, então, se é 9 da manhã de domingo, todos os domingos, às 9 horas da manhã, haverá escola dominical. Não importa se tem congresso de senhoras, tem congresso de varões, tem congresso de missões, tem aniversário da igreja, tem qualquer outro evento, tem batismo nas águas. Não importa qual o evento que esteja acontecendo na igreja, 9 da manhã de domingo é o horário da escola dominical, e não se mexe, ponto final, e fim de conversa. Então, se eu tenho um congresso, por exemplo, de senhoras, de jovens, e vai ser feito um culto especial, de 9 às 10, de 9 às 10h30, a escola dominical. E depois, de 10h30 para frente, até meio-dia, faça o culto do congresso, faça a ministração da ceia do Senhor, faça o culto de batismo nas águas, mas não mexa no horário da escola dominical, porque isso vai ser um fator preponderante para a eficácia da educação cristã na igreja. Porque quando a igreja tem consciência que todo domingo tem escola dominical, faça chuva, faça sol, faça calor, faça frio, tenha festa, não tenha festa, tem escola dominical, os irmãos então se habituam, se disciplinam a estar ali dominicalmente. Mas em muitos lugares a escola dominical é toda hora mexida. Esse domingo não vai ter, no outro domingo também não vai ter, porque vai ter um congresso, porque vai ter uma excursão, porque vai ter isso, porque vai ter aquele outro. Mas nós repetimos em algum lugar, as pessoas assim, mas pastor, quando a gente não faz domingo de manhã, a gente faz na semana. Aí eu respondo, é verdade? Você faz na semana? E aí todo mundo que vai domingo de manhã vai aparecer no culto da semana? E a resposta é não, não vai. No máximo que conseguem fazer na semana é ministrar lição de adultos, quiçá de jovens. E olha lá, não tem como, amados irmãos, não há como equacionar. A única saída é manter o horário da escola dominical imexível. É domingo de manhã, de 9 às 10h30, por exemplo, ou de 8 às 9h30, não importa o horário, importa que ela aconteça sempre naquele horário, dominicalmente. Então, isso é muito importante. E é por isso que, em vários lugares, a educação cristã é ineficiente, é ineficaz. Porque se o pastor não for o incentivador, se o pastor não for o motivador, se o pastor não tiver disciplina de manter o horário da escola dominical imexível, então os alunos vão estar sempre à mercê de inovações. Será que vai ter escola? Será que não vai ter? E aí acaba perdendo essa assiduidade, essa frequência, esse amor
por esta que é a maior e a melhor escola do mundo. Eu falo, meus irmãos, com muito entusiasmo, porque eu tive a oportunidade de ser criado na Escola Bíblica Dominical, fui apresentado pelos meus pais ao Senhor com uma semana de vida e, a partir dali, passei a ser aluno da Escola Bíblica Dominical, desde a classe lá do berçário, passando por todas as outras classes, e sou aluno até o dia de hoje na classe de adultos, também atuando como professor. E devo dizer aos irmãos e às irmãs, sem nenhuma demagogia, de que aprendi muito quando fui fazer meus cursos teológicos, oportunidades que Deus me deu de graduar-me e depois de me especializar, depois de fazer mestrado, também fazer doutorado. Aprendi muito, cresci muito, mas a minha base, a minha estrutura de fé, a minha base, a minha estrutura de caráter cristão, eu não adquiri nos cursos teológicos, eu adquiri nas salas de aula, nos bancos escolares da Escola Bíblica Dominical, a melhor e a maior escola do mundo. Portanto, essa live tem como proposta enfatizar a importância da educação cristã e, em especial, o papel da Escola Bíblica Dominical. A educação cristã, como disse, tem vários segmentos na igreja. Citei aqui o culto de estudo bíblico, que faz parte da educação cristã. O Departamento de Evangelismo e Missões também é um segmento de educação cristã, porque o nosso trabalho missionário e evangelístico, ele cumpre também a ordem dada por Cristo, né, que é ide e pregai o evangelho. Então, o Departamento de Missões também auxilia, e muito, na educação cristã. Porém, é preciso que esses segmentos da igreja trabalhem em unidade, em sintonia. Nós temos que trabalhar juntos. A Escola Bíblica Dominical, o culto de doutrina, o Departamento de Missões e Evangelismo. Por exemplo, Evangelismo e Missões faz as suas cruzadas, faz os seus trabalhos evangelísticos e traz os novos convertidos e os matricula lá na classe do discipulado, para que eles possam se preparar para aprender a palavra de Deus e batizar-se nas águas e depois se tornarem assíduos alunos da Escola Bíblica Dominical. Também nós temos na educação cristã uma outra ferramenta muito importante, que é a escola teológica. Toda a igreja precisa ter uma escola teológica, dela própria ou em parceria com outra instituição, seja o nome que se dê, seminário, instituto, escola, mas ela precisa ter uma formação teológica. Pode ser da teologia básica, pode ser da teologia de nível médio, de nível avançado, não importa, mas é preciso que a igreja tenha uma instituição de ensino teológico funcionando, disponível para os irmãos cursarem teologia. Como já disse, pode ser da própria igreja, do próprio ministério, ou em parceria com outras instituições que já existem. No Brasil, por exemplo, nós tivemos por muitos anos a ETAD, a Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, com polos espalhados pelo Brasil todo, né, no sistema de enviar o material por correspondência e trabalhar em núcleos com aulas presenciais. E não só a ETAD, né, surgiram outros que também trabalham nessa área, o IBAD, e tem hoje dezenas, centenas de seminários bíblicos, de institutos teológicos, de escolas teológicas que oferecem a educação teológica no nível básico, médio e avançado, tanto presencial quanto à distância. Então, é preciso também que a igreja incentive os seus membros a estudarem teologia. Desse modo, nós podemos, então, aqui enumerar como agentes de educação cristã o culto de estudo bíblico, a Escola Bíblica Dominical, o Departamento de Evangelismo e Missões e também a Escola Teológica da Igreja. E ainda, prezados irmãos e irmãs, como um desafio que nós estamos enfrentando em tempos pós-modernos, nós temos um outro segmento
importante para a educação cristã, que se chama de escola confessional. O que é uma escola confessional? É uma escola secular sob a tutela da igreja, ou seja, um colégio que vai ensinar tanto o ensino fundamental quanto o ensino médio, as séries iniciais, ou seja, a educação básica, com a cosmovisão cristã. E nós estamos com esse grande desafio, por exemplo, nas Assembleias de Deus, foi criada a Rede Assembleana de Ensino com a proposta de implantar colégios assembleanos no Brasil afora. Já foi implantado apenas um colégio que já está afiliado à rede, na cidade chama Nova Morada, lá no Ceará, Morada Nova, digo, lá no Ceará, e, infelizmente, esse colégio foi implantado logo no início da pandemia, e aí veio a pandemia do Covid-19, e não foi mais possível implantar os colégios, porque, infelizmente, as escolas ficaram fechadas até agora há pouco, mas nós temos um colégio implantado e vários outros colégios já em andamento. E a proposta é ter uma educação cristã, onde os alunos vão aprender todas as disciplinas previstas do currículo da educação básica que o MEC requer. Por exemplo, o aluno vai aprender as ciências sociais, as ciências todas, matemática, química, física, biologia, etc., mas com uma cosmovisão cristã, de modo que nós vamos preparar esse aluno para ter formação acadêmica de nível excelente na cosmovisão cristã. Um exemplo que eu posso citar, por exemplo, diga-se, quando for estudar a criação do mundo, esse aluno do colégio assembleano, com cosmovisão cristã, ele vai aprender a teoria da evolução, de Charles Darwin, do evolucionismo, e vai ser apresentado a ele, olha, temos essa teoria, a teoria da evolução, etc., etc., mas também nós temos a doutrina do criacionismo. Então, o aluno vai ter as duas visões, do evolucionismo, para ele poder prestar um vestibular, para ele poder prestar um concurso, para ele poder fazer um Enem, para ele poder fazer uma prova qualquer, e não ser alienado a essa teoria, a teoria darwinista da evolução, e também ele vai ter a informação da doutrina cristã, em que Deus criou céus e terras, em que Deus criou o homem. Apenas um exemplo para mostrar que a escola confessional auxilia muito na educação cristã, porque hoje, lamentavelmente, há um doutrinamento nas escolas com as nossas crianças. Eu posso falar disso com toda a convicção, experiência própria. Tenho na minha formação também a graduação em pedagogia com administração escolar. Fui professor aqui do sistema público de ensino aqui em Brasília, no Distrito Federal. Fui professor de filosofia no ensino médio, e eu posso dizer com toda certeza, muitos professores negam, mas existe, sim, um doutrinamento na sala de aula, um doutrinamento marxista, um doutrinamento socialista, um doutrinamento comunista, um doutrinamento muito forte com as nossas crianças em sala de aula, na desconstrução dos valores cristãos, na desconstrução da fé cristã, na desconstrução das verdades absolutas. Há uma implantação de relativismo cultural que vem assombrando os alunos e as alunas no ensino da educação básica no Brasil, com a aquiescência de educadores, porque, infelizmente, o que está acontecendo? Por muitos anos, nas últimas décadas, as nossas universidades, não só as públicas, como também as privadas, formaram professores, docentes de todas as áreas do magistério com esse viés marxista, com esse viés socialista. Quando eu cursei, por exemplo, pedagogia
e também cursei filosofia, eu tive o privilégio de ter a minha esposa como colega de aula, nós estudamos juntos pedagogia e também filosofia, havia um doutrinamento claríssimo na sala de aula. E várias vezes nós tivemos embates com professores, mas nós éramos dois, eu e minha esposa, que tínhamos a cosmovisão cristã. E os outros não, os outros vinham de origem católica, e católicos não praticantes, espíritas e outras religiões, sem a cosmovisão cristã clara para eles, e eles aceitavam o doutrinamento. Então, por exemplo, na pedagogia, os meus colegas se apaixonavam por Paulo Freire. E o Paulo Freire passou a ser endeusado por eles. Na filosofia, endeusavam Karl Marx. Porque o Karl Marx é isso, Karl Marx é aquilo. Nós, enquanto cristãos, nós aprendemos algumas teorias importantes e interessantes com Paulo Freire, na pedagogia, e com Karl Marx na filosofia, mas nós não endeusamos nenhum deles e nós não fomos assim, então, picados, né, pelo marxismo cultural presente na nossa sociedade, porque tínhamos formação cristã. E como foi que nós adquirimos a formação cristã? Já estou repetindo aqui, na Escola Bíblica Dominical. Tanto eu quanto minha esposa fomos alunos da Escola Dominical e somos alunos até hoje, desde bebê, desde criança. Ela também foi criada num lar cristão e também frequenta a escola dominical desde nascida. Então, nós tínhamos uma formação, por isso é importantíssimo, prezados irmãos, o papel da escola bíblica dominical, de ter os nossos alunos matriculados na escola bíblica dominical e que a escola dominical seja eficaz para que, quando eles chegarem lá na escola pública ou particular, eles não sejam doutrinados pelo que vem acontecendo no Brasil. Então, veja qual é a importância da educação cristã eficaz na igreja, uma educação cristã que funcione. Não uma escola dominical, desculpe a expressão, meia boca, de qualquer modo, de qualquer jeito, se dá, acontece, se não dá, não acontece, não tem infraestrutura, não tem organização, não tem professores capacitados, e é claro, então, que vai ser ineficiente a educação cristã, e nós vamos ter um grupo de membros fadados a serem doutrinados pelo sistema mundano e serem, inclusive, arrastados por vento de modismos. Eu quero dizer aos irmãos que uma igreja, escute só, é uma declaração ousada que eu vou fazer, mas eu tenho atestado essa realidade. Uma igreja que não tem uma escola bíblica dominical forte é uma igreja doutrinariamente fraca. O pastor desta igreja vai enfrentar muitos problemas, porque os membros da igreja serão levados por ventos de doutrinas daqui e de lá e serão lamentavelmente, influenciados por tudo quanto é besteira que existe aí, por exemplo, na internet. A internet é um canal de bênção, como nós estamos usando a internet agora. Um canal de bênção, mas também tem muita coisa que não presta na internet. Muita mensagem falsa, muito ensino herético, muita informação inverídica, e nossos irmãos e irmãs estão acessando direto, todo dia, está aí nos grupos de WhatsApp, está no Facebook, no Instagram, no Twitter e outros aplicativos, aparecem vídeos de mensagens, postais de mensagens, e iludem, enganam a tantos. Mas o aluno da escola bíblica dominical, que frequenta uma escola dominical que prima pela educação cristã eficaz, esse aluno, esse não é enganado, esse não é ludibriado, esse não se demove da sua fé e esse não vai dar trabalho para o pastor da igreja. Então, uma igreja forte, fortalecida doutrinariamente, é uma igreja que investe na escola bíblica dominical, e esses alunos, esses membros da escola bíblica dominical desta igreja, seja ele criança, seja ele um adolescente, seja ele um jovem, um adulto, ele também não será influenciado pelo doutrinamento que acontece lá de fora, lá na escola, lá na universidade, lá no ambiente de trabalho, em todas as áreas da sua vida, ele terá formação
espiritual, doutrinária, teológica e bíblica que vai fazer um autêntico cristão que não se demove da sua fé. Então, prezados, já são 20 horas e 44 minutos, eu estou falando aqui já há 40 minutos, e eu gostaria, com esta live, de fazer esta ênfase. A Escola Bíblica Dominical é a maior agência de educação cristã da igreja, porque ela evangeliza enquanto ensina. Mas a Escola Bíblica Dominical não é a única agência, ela é a maior, mas ela é circundada, ela é ladeada, ela é auxiliada por outros elementos, outros segmentos da igreja que integram a educação cristã. Como já disse, o culto de doutrina, que se for feito de acordo com a sistemática, um ensino mesmo bíblico, saudável, vai fortalecer a igreja. E aqui eu quero fazer um parênteses. Lamentavelmente, em alguns lugares, o culto de estudo bíblico não é culto de estudo bíblico. É culto de mensagem avivalista, é culto de testemunho, menos estudo bíblico. E, em alguns lugares, é culto de usos e costumes, porque usos e costumes é uma coisa e doutrina é outra coisa. Então, o culto de estudo bíblico é para ser um culto de doutrina. Mas, quando ele é bem utilizado pelo pastor da igreja, ele é uma ferramenta também indispensável para a educação cristã. E, além do culto de estudo bíblico, como já citei, nós temos o Departamento de Evangelismo e Missões, que ajuda a educação cristã, também se funcionar, se for eficiente, e também nós temos a escola teológica, que se estiver funcionando na igreja com a ortodoxia, também tem que tomar cuidado, né, para não ensinar teologia errada, não colocar um núcleo lá de teologia que seja contrário à nossa ortodoxia, ou colocar lá um professor que seja herético. E também a escola confessional, que já é um desafio maior, porque para implantar um colégio já precisa de muitos recursos, tanto financeiros quanto recursos acadêmicos, professores com magistério, com licenciatura, diretores, segurança, funcionários. É uma gama enorme de investimento, mas não é nada impossível. E quando nós, então, nos dedicarmos à educação cristã, se nós, de todas essas ferramentas que aqui apresentei, se uma ou outra estiver capengando, mas se nós tivermos a escola bíblica dominical eficaz, eficiente, então nós teremos uma igreja doutrinariamente saudável. Isso é o que eu entendo, e se tivermos uma escola bíblica dominical eficiente e eficaz, certamente nós também vamos ter um culto de estudo bíblico eficaz, porque o pastor que investe na escola bíblica dominical, ele sabe da importância da educação cristã e ele não vai deixar alijada a igreja dos outros segmentos. Ele vai também ter um culto de estudo bíblico eficaz, um departamento de evangelismo e missões eficiente, vai ter uma escola teológica funcionando também, atingindo o objetivo da educação cristã, e mesmo que ele não consiga implantar um colégio, ele vai apoiar a ideia, vai orar, vai interceder para que isso dê certo. Assim, amados irmãos, queridas irmãs, eu quero encerrar dizendo o seguinte: a igreja que investe na educação cristã é uma igreja doutrinariamente saudável. Deus abençoe a vida de todos e obrigado pela atenção.